Quantas vezes você achou que estava amando, que estava dando tudo de si, e mesmo assim a outra pessoa se sentia sozinha, incompreendida? A maioria de nós não sabe, mas o amor, assim como qualquer idioma, tem uma linguagem própria. E se você não fala essa língua, se você não entende a gramática emocional do outro, a sua mensagem, por mais sincera que seja, nunca vai chegar ao coração dele. É como tentar falar chinês com alguém que só entende italiano. As intenções são boas, mas a comunicação falha. Hoje, você vai descobrir a linguagem oculta do amor. Você vai finalmente entender o que a pessoa que você ama realmente precisa para se sentir amada, vista e valorizada. E essa descoberta pode mudar tudo. O grande problema nos relacionamentos raramente é a falta de amor. O que realmente acontece é uma falha de tradução. Pense comigo. Você se esforça, compra um presente incrível, prepara uma surpresa, mas a reação não é a que você esperava. Você diz, "Eu te amo", com toda a força do seu peito. Mas a outra pessoa responde com um suspiro, como se algo ainda estivesse faltando. O coração começa a se fechar, não por maldade, mas por exaustão. A frustração cresce dos dois lados. Você sente que seu amor não é valorizado, e o outro sente que suas necessidades não são atendidas. O amor se perde no meio do caminho, perdido nesse ruído da má interpretação. Você pode gritar, "Eu te amo", do topo de uma montanha, mas se a linguagem de amor do seu parceiro for tempo de qualidade, suas palavras serão apenas um eco distante. O amor só floresce, só cria raízes profundas, quando é falado e compreendido na língua certa. Sem isso, ele murcha, mesmo que a intenção seja a melhor do mundo. É um amor que não chega, uma carta que nunca encontra seu destinatário. Foi o conselheiro de casais, Gary Chapman, quem decifrou esse código. Depois de anos observando casais em crise, ele percebeu um padrão e o chamou de as 5 linguagens do amor. Essas linguagens são as diferentes maneiras pelas quais as pessoas expressam e recebem amor. São elas: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes simbólicos, atos de serviço e toque físico. Vamos entender cada uma delas. A primeira, palavras de afirmação, é para aqueles que se sentem amados quando ouvem elogios. Palavras de incentivo: você está incrível hoje, ou eu acredito em você. As palavras têm poder, e para essas pessoas, elas constroem a autoestima e a segurança emocional. A segunda é o tempo de qualidade. Aqui, o que importa é a atenção plena e exclusiva. Não é sobre estar no mesmo cômodo mexendo no celular. É sobre conversar olhando nos olhos, caminhar de mãos dadas sem distrações, ter jantares onde a conexão é o prato principal. O amor, para eles, é sinônimo de presença. A terceira linguagem são os presentes simbólicos. E não se engane, não tem a ver com materialismo. O que importa é o pensamento por trás do gesto. Pode ser uma flor colhida no caminho, um chocolate que a pessoa adora, um livro que você achou que ela gostaria. O presente é um símbolo tangível que diz, "Eu pensei em você". Depois, temos os atos de serviço. Para quem fala essa língua, ações falam mais alto que palavras. É preparar um café da manhã, ajudar com uma tarefa doméstica cansativa, resolver um problema para o outro. É o amor demonstrado através do cuidado prático, do "deixa que eu faço isso por você". E por fim, o toque físico. Abraços, beijos, cafuné, andar de mãos dadas, um toque no ombro. Para essas pessoas, o contato físico é a principal forma de comunicar segurança, afeto e conexão. O amor é sentido na pele. Cada um de nós tem uma, talvez 2, dessas linguagens como principal. E quando você descobre a do outro e começa a falar nessa língua, a mágica acontece. O conflito vira compreensão. A cobrança vira cuidado. O silêncio, que antes era distância, vira presença. O amor fala, mas nem sempre com palavras. Às vezes, ele sussurra com gestos, olha com silêncio, e quando não é compreendido, grita com a ausência.
Descobrir a linguagem do outro é encontrar a chave que abre o coração. Agora, quero propor um exercício prático. Durante os próximos dias, tente observar a pessoa que você ama sem julgamentos, como um detetive do afeto. Preste atenção aos detalhes. Quando essa pessoa mais sorri? É quando você a elogia? Ou quando vocês passam um tempo juntos, sem interrupções? O que mais a magoa? É uma crítica dura ou o fato de você esquecer uma data importante? Como ela costuma demonstrar amor por você? Ela vive te dando presentinhos ou está sempre tentando te ajudar com alguma coisa? As respostas a essas perguntas revelam a linguagem emocional dominante dela. A forma como uma pessoa tenta te amar é, muitas vezes, a forma como ela quer ser amada. Depois de observar e identificar essa linguagem, tente falar nela. Se você acha que a linguagem dela é atos de serviço, assuma uma tarefa que ela normalmente faz. Se for tempo de qualidade, proponha um passeio sem celulares. Se for palavras de afirmação, envie uma mensagem no meio do dia elogiando algo nela. Observe a reação. Veja a mudança no olhar. O segredo não é tentar mudar o outro ou forçá-lo a entender a sua linguagem. É você aprender a falar o idioma que o coração dele já fala. É um ato de generosidade e de inteligência emocional. Quando você aprende e pratica a linguagem de amor do outro, algo muito mais profundo acontece. Você começa a curar feridas antigas de relacionamentos passados, ou até mesmo da infância, onde a pessoa pode ter se sentido invisível ou não amada da maneira que precisava. Ao se sentir finalmente compreendida, as barreiras caem. A confiança é reconstruída. Amar de verdade é sobre isso. É ver o outro não como um reflexo das nossas próprias necessidades ou como uma versão idealizada que criamos na nossa mente. É ver o outro exatamente como ele é, com sua própria linguagem, suas próprias necessidades, sua própria história. É quando você se abre para amar com consciência, com intenção. É um amor ativo, não passivo. Você descobre que o amor, no fundo, não é tão complicado quanto parece. Muitas vezes, ele só foi mal traduzido. E ao se tornar um tradutor habilidoso do coração, você percebe que o amor é a força mais simples e, ao mesmo tempo, mais poderosa do universo. É a linguagem que todos nós nascemos para aprender. Agora que você entende a linguagem oculta do amor, que tal levar essa descoberta adiante? Compartilhe neste vídeo com alguém que você ama, com um amigo que está passando por dificuldades no relacionamento, ou com qualquer pessoa que precise ser compreendida, ou que precise aprender a compreender melhor. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E eu adoraria saber. Deixe aqui nos comentários qual é a sua principal linguagem do amor. Ler as experiências de vocês é sempre incrível. E lembre-se, sempre, amar não é apenas sentir, é um verbo. Amar é aprender o idioma do coração do outro. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.